Salve, gurizada, tudo bem? Tudo bem, tudo muito bem, porque o Grêmio ganhou do Inter em casa por 3-1, enterrou eles no chão, deixou mortinho. O Grêmio faz a sua melhor atuação do ano e a gente vai entender por que o Grêmio do Renato deu um nó cego no Inter de Mano Menezes, como é que nós ganhamos essa partida e a atuação de gala exuberante de Luizito Soares, o pistoleiro. Vamos falar sobre isso depois da nossa vinheta. Pessoal, o Grêmio ganhou o Grenal por 3-1 dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro na sua melhor atuação no ano de 2023. Na minha concepção e também na opinião do Renato, que falou na entrevista coletiva que considerou sim essa atuação como a melhor do time no ano. E ele falou algumas coisas interessantes que batem muito direitinho com aquilo que nós observamos aqui no Entre Linhas. Vamos falar sobre isso, mas não sem antes pedir para vocês deixarem o like, deixarem a sua curtida, se inscreverem no canal para que a gente continue crescendo, trazendo cada vez mais vídeos e análises táticas dos jogos do nosso Grêmio. Não te esquece também de ativar o sininho, né? Porque aí vocês ficam sabendo quando a gente traz algum conteúdo novo, traz as nossas análises, que estão sempre tentando analisar as partidas e ver, enxergar o Grêmio da forma mais isenta possível, né? A gente sempre coloca um pouco da nossa paixão nas nossas análises, mas às vezes a gente tem que se despir um pouco dessa paixão para poder enxergar problemas e tentar achar soluções para o time do Grêmio. Mas hoje é só alegria, porque essa partida, esse jogo do Grêmio foi o jogo quase perfeito. E por que eu digo quase? É claro, nenhum jogo é perfeito, sempre se comete um ou outro erro. O próprio Renato também disse na entrevista coletiva que o time cometeu alguns erros, e cometeu de fato. Por exemplo, o Kahneman foi expulso por conta de 2 cartões amarelos bobos, apesar de ele estar fazendo uma atuação fantástica. Inclusive foi dele o lance, a roubada de bola que originou o primeiro gol do Grêmio, o gol de Soares. E é importante a gente falar sobre isso, porque isso tem a ver com o esquema adotado pelo Grêmio, o esquema adotado pelo Renato. A gente começa esse nosso vídeo falando sobre o esquema. 3 zagueiros, surpreendeu todo mundo. Pouca gente imaginava que o Grêmio fosse vir com 3 zagueiros num Grenal. A gente já teve uma experiência bem negativa contra o Palmeiras, lá na arena do Palmeiras, lá em São Paulo, mas era a casa deles, era um gramado sintético, eram umas circunstâncias completamente diferentes. Lá naquela ocasião foi uma escolha muito ruim do Renato e a gente veio aqui fazer justamente essa crítica. Nesse caso, no jogo de hoje do Grenal, eu estou gravando esse vídeo ainda no domingo, às 11 horas da noite, vocês vão ver essa análise na segunda-feira pela manhã. Mas nesse jogo do Grenal, o que a gente percebeu? As circunstâncias da escalação dos 3 zagueiros, embora arriscada, porque quando tu muda um esquema, tu precisa de treino, e o tempo de treino é uma coisa que nós não temos. Embora arriscada, ela funcionou, ela foi efetiva e ela encaixou muito bem na forma como o Inter costuma jogar. Para vocês terem uma noção, o Grêmio ele foi sim com 3 zagueiros, né? Mas esses 3 zagueiros, ele na verdade era um 4-5-1 disfarçado. Porque o Reinaldo, por não ter a quem marcar, ele jogou um pouco numa linha intermediária. Ele não jogou na linha de zagueiros. O Fábio sim. O Fábio estava toda hora preocupado com o Pedro Henrique lá pela direita, então ele ficava muito. E os 3 zagueiros davam conta da marcação ali. O Kahneman pelo lado esquerdo estava fazendo às vezes do zagueiro mais próximo da lateral do gramado, o Bruno Alves e o Bruno Vini. Bruno Alves centralizado, Bruno Vini pela direita, tentando fazer a cobertura, evitando que uma das coisas que mais estava nos incomodando nas últimas partidas viesse a acontecer, que é o 2-1 em cima dos nossos laterais. O Fábio não sofreu com o 2-1 dessa vez, né? O Inter penetrou em alguns momentos na nossa defesa, teve uma bola na trave ainda quando estava 0-0, mas ficou por aí o perigo que o Inter proporcionou para o time do Grêmio. O Grêmio errou muito pouco porque a marcação estava encaixada. Nessa nossa linha de defesa, o Fábio pela direita, o Bruno Vini, o Bruno Alves e o Kahneman, que estavam fazendo realmente uma linha de 4, né? E o Reinaldo fazia o 5º homem pela esquerda, mas ele normalmente ficava um pouco mais avançado, justamente porque ele não tinha quem marcar. Quem é que ele batia de frente? O lateral direito do time do Internacional. E que avançava, quando ele avançava, quando ele dava profundidade, o Reinaldo acompanhava. Senão, o Reinaldo ficava numa linha intermediária. Então o Grêmio se defendia numa linha de 4,5, porque o Reinaldo ficava um pouco mais à frente. Depois os 2 volantes,
que o Vijaçante e o Carbajo, e na frente o Bitelo puxando contra-ataque pela direita, o Cristaldo puxando contra-ataque do meio para a esquerda e o Luizito Soares. Essa forma de marcação permitiu o quê? Permitiu que o Grêmio pudesse ter mais espaço para se movimentar no setor ofensivo. Vocês vão lembrar que nas nossas análises anteriores a gente falava do amontoado que se transformava o Grêmio quando o Grêmio atacava com 4, 5 meias e ficava todo mundo juntinho ali no meio de campo, centralizado, e aí acabava que facilitava a marcação do adversário, que era só eles botarem uma carroça, um caminhão na frente no miolo da defesa que ninguém passava, né? Os nossos laterais, os nossos extremas ocupavam uma faixa mais avançada do campo, encurtando o campo dos meio-campistas, eles tinham pouco espaço para se movimentar e o jogo ficava lento. Então a sacada do Renato foi botar um zagueiro, tirar o Vina, que já é um jogador lento, botar um zagueiro e ganhar velocidade e espaço para a movimentação do Cristaldo, do Bitelo e do Soares. E funcionou. Mas não só isso, uma coisa muito importante que nós aqui do Entre Linhas falamos em várias das nossas lives dos últimos jogos, que faltava ao Grêmio, velocidade. A nossa transição ofensiva foi muito rápida. Para vocês verem que a partida de hoje do Grenal foi a prova, e é a prova, de que o Grêmio podia e pode fazer mais com o mesmo elenco que tinha. E o Grêmio podia e pode ser mais veloz do que vinha sendo com o mesmo elenco que tinha. Por mais que o Grêmio necessite de pontas, de extremas de velocidade para fazer uma jogada de 1 contra 1, fazer uma jogada de velocidade, os jogadores que nós temos podem sim fazer uma transição mais veloz, uma transição mais rápida. E como é que o Renato fez isso? Ele tirou um jogador do meio, um meio atacante, botou mais um zagueiro e deu mais espaço de movimentação para o Bitelo, para o Cristaldo e para o Soares. E com isso, os três que têm uma qualidade tremenda conseguiram se achar dentro de campo. O Soares recebeu aquela bola do Kahneman, né, que estava no momento de caça, né, no momento em que ele toma uma bola para o time do Grêmio, entrega para o Soares, o companheiro faz uma ultrapassagem pela esquerda, ele, ao invés de passar para ele, enganou toda a marcação, puxou para dentro e chutou a bola lá onde a coruja dorme. E o Grêmio abriu o marcador a partir daí. E por mais que o Inter também tentasse penetrar na nossa defesa, ela estava muito bem postada. E como já falamos, encaixou naquela marcação do Inter. Muitas vezes o Inter colocava até 4 jogadores numa linha de frente para tentar anular a sobra em função da linha de 3 zagueiros e dos 2 laterais. Muitas vezes tu olhava no jogo e via 4 jogadores, o Inter praticamente atacando com 4 jogadores numa linha mais avançada. E o que isso nos proporcionava? Mais meio de campo. E aí surgiu a presença, o futebol do Vijaçante e do Carbajo, que ali no meio campo o Carbajo até não teve uma atuação tão brilhante assim, mas o Vijaçante foi uma coisa gigantesca. O que jogou o Vijaçante foi premiado com um gol. E aí, naquela bola em que ele conseguiu fazer uma jogada, ele próprio pela direita, passou, atropelou 2, 3 jogadores do Internacional que caíram esborrachados no chão. O Vijaçante fez um golaço, 2-0 para o Grêmio. Então foram 2 valências que o Grêmio conseguiu aproveitar o espaço que o Grêmio tinha no meio de campo, porque o Inter se jogou para frente tentando tirar a sobra da zaga do Grêmio, mas a velocidade, a transição rápida e, além disso, uma coisa muito importante que a gente também destacou nas nossas lives, a força e a vontade da equipe. De fato, o Grêmio veio para esse Grenal ligado em 220. E o Renato, inclusive, falou na coletiva que foi importante a mudança de atitude do time do Grêmio para esse Grenal. E não só porque é Grenal, mas porque o Grêmio precisava dar uma resposta para a torcida, já que não vinha tendo boas atuações até então. Então o Grêmio teve sim esses 3 fatores que que desencadearam essa vitória por 3-1 no Grenal. E o gol que sofreu, na verdade, já estava lá no final da partida, o jogo já estava ganho, então aquela relaxada básica, uma cobrança de escanteio, subiu sozinho o jogador do Inter. Isso é um outro problema que o Renato vai ver. Mas o importante é que o Grêmio, enquanto o jogo estava ainda em disputa, né, enquanto o Grêmio ainda precisava mostrar serviço, que estava atento ao jogo, o Grêmio foi bastante superior no aspecto tático, no aspecto físico, no aspecto mental. O Inter se destruiu depois de ter tomado o segundo gol e mais ainda, mesmo com a expulsão do Kahneman, o Grêmio conseguiu se comportar
muito bem. O Kahneman, que é o nosso zagueiro ídolo, ícone, e é uma garra fantástica, na vontade, no excesso de vontade dele, ele acabou tomando 2 cartões bobos. E aí no segundo cartão, levou o cartão vermelho, acabou ficando expulso, nós ficamos com 1 a menos. E mesmo assim, o Renato, inteligentemente, conseguiu postar o Grêmio aí em 2 linhas de 4, né, abortando a ideia dos 3 zagueiros. O Grêmio ficou em 2 linhas de 4 e com um atacante que era o Soares um pouco mais à frente, jogando em velocidade. O Grêmio ainda conseguiu marcar mais um gol. E aí já depois com algumas trocas, né, havia entrado o Galdino, o Grêmio conseguiu fazer mais um gol no contra-ataque em mais uma jogada de Luizito Soares. Uma bola escapada, o Grêmio conseguiu jogar pela direita, o Soares enxergou o Bitelo lá do outro lado. O passe do Soares, o lançamento do Soares foi algo impressionante. E aí o Bitelo dominou a bola, deu aquele corte, tocou, deu um petardo para dentro do gol do Internacional, fechando o placar e fechando o caixão do Colorado. O Grêmio foi superior taticamente, o Grêmio amarrou o Inter no nosso campo e no campo de ataque conseguiu aproveitar os espaços que o Inter cedia em função da sua desorganização. E claro, né, não posso deixar de dizer aqui que a qualidade do time do Inter é bem terrível, é bem medonha, e o nosso time do Grêmio, com todas as críticas que a gente eventualmente possa fazer à formação do nosso grupo desequilibrada e muitas atuações que foram abaixo da crítica, a gente tem que dizer aqui, o nosso time é muito melhor do que o do Internacional. Né? Em 2023 estamos bem melhores do que eles estão muito mal, azar é deles, que bom para nós, porque aí a gente agora segue o nosso caminho, Grenal só no segundo turno, e é importante essa vitória que a gente fez nessa partida contra o nosso maior rival, e agora vamos lá, porque o campeonato segue e a gente precisa manter essa pegada, a gente tem que manter essa transição veloz para que a gente possa parar de reclamar dessa lentidão no nosso setor ofensivo, a gente tem que manter a nossa transição ofensiva mais rápida, temos que manter essa pegada e esse interesse na partida, não pode ser uma situação só Grenal. E algumas pessoas podem dizer que a gente vai ter que manter os 3 zagueiros, mas eu vou deixar aí uma vírgula e um ponto de interrogação, porque embora tenha dado certo no Grenal, por uma questão circunstancial, situação de jogo e de encaixe dos 2 times e dos 2 sistemas, e até da própria qualidade do time do Internacional, eu não tenho certeza se a melhor pedida é jogar com 3 zagueiros. A gente pode ter velocidade e transição rápida, mesmo não tendo 3 zagueiros. Basta escolher o jogador certo para jogar no lugar certo. O Vina a gente sabe que é um jogador que dá lentidão na nossa transição, então a gente tem que encontrar alguém que dê uma transição um pouco mais veloz. Se vai ser o Galdino, se vai ser algum outro extremo, algum outro ponta, não sei. Mas existem possibilidades, existem soluções. E era essa a nossa análise que a gente tinha para fazer do Grenal. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí, comenta o que tu achou desse nó cego que o Mano sofreu do Renatão no Grenal, na Arena. Comenta o que vocês acharam da partida do Grêmio. Comenta o que vocês acharam do golaço do Soares e o que vocês acharam da recuperação do Grêmio dos 3 zagueiros. Comenta sobre tudo isso. E agora eu me despeço de vocês, mas não sem antes fazer aquela... 1 minuto de silêncio para o Inter que está morto. Ai, 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 Grêmio, Grêmio, ai, 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 ai.